Boa noite a todos. Muito bom ter vocês aqui. Mais uma terça-feira especial no projeto Conquiste o Equilíbrio com o Sérgio, do Terra do Rudá. Boa noite a todos. Gabi, Sérgio. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que ótimo. Como é que tá essa mamãe? A mamãe tá bem, Rafael só crescendo, chutando até, tá uma delícia. Tá dando chutinho, tá? Nossa Senhora! Tá dando vários chutes. Então vai ser jogador de futebol, é isso? Será? Não sei não. Anda praticando muito yoga, né? Não sei não. É. Não sei não. Ele vai decidir. E aí, será que esse assunto, vidas passadas, interessa as pessoas? Será, Sérgio? Eu acho que interessa. Bem, o que você acha? A gente espera, a gente se apresenta, a gente começa? A gente pode começar se apresentando, né? Então tá. Vamos lá. Eu sou a Gabi Cezílio, a gente tem esse encontro aqui, né? Às terças. E eu sou psicoterapeuta, professora de yoga e trabalho com musculação terapêutica ou funcional. E estamos aqui para mais um encontro, para falar um pouquinho sobre os traumas, né? Sobre as vidas passadas, como interferem na nossa vida. Então, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá, sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho com astrologia, medicina chinesa, psicoterapia, arte, e sou um estudioso da verdadeira história da humanidade. E hoje a gente vai falar um tema que eu acho apaixonante, que é vidas passadas na astrologia. Bem, primeiro eu gostaria de lembrar, estou com um pigarrinho aqui chato. Primeiro eu gostaria de lembrar que nós estamos no solstício de inverno, essa live acontece no dia 22 de junho, né? Estamos ainda sob a influência do solstício de inverno, que representa para o calendário da luz, que é uma criação da Terra de Rudá, o início de um novo ano, o início de novas energias, né? É um momento mais yin do ano, é um momento mais feminino do ano, onde essa semana é regido pelo hexagrama receptivo, que é o segundo hexagrama, e eu acho que falar de vidas passadas tem muito a ver, resgatar a memória, entrar nessas grutas profundas, é da ordem do feminino e não exatamente do masculino. Então, espero que nós consigamos surfar esse fluxo do solstício e trazer alguns conteúdos para reflexão, né? Porque é um assunto que não é um assunto de uma racionalidade matemática, né? Tem gente que poderia dizer é um assunto que tem a ver com o sistema de crenças. Pois é, mas na medida em que você tem um laboratório de pesquisa durante 40 anos, isso tudo para mim começou em 1981, quando você tem um laboratório de pesquisa de 40 anos e você tem, sei lá, não sei, 70, 80, 90, 100 mil ao longo desse tempo, você vê 40 anos atendendo diariamente, ininterruptos, sem parar, você vai fazendo umas contas loucas, eu não sei quantos clientes dão. Você diz assim, é um sistema de crenças, mas é um sistema de crenças testado de tal ordem
que tem evidências absurdas começam a aparecer. Claro que se a gente quer usar parâmetros científicos, né, do iluminismo, né, da ciência do século XIX para cá, ocidental, mas não é o caso. A astrologia é outra história. Ela tem uma origem ancestral, uma origem absurdamente longa. Essa origem não é terrena. A astrologia não nasceu com uma pessoa que inventou, o pai da astrologia. O pai da astrologia, o nome do pai chama-se Céu. Um outro nome é Uranus, que seria o pai da astrologia. Ou seja, esse conhecimento ele foi um legado que foi trazido ao longo dos tempos, milênios, né? Mas existe todo um movimento da gente banalizar, vulgarizar e olhar a astrologia, mas como crendices populares, ou então como traços de personalidade, quando na verdade pode-se esperar da astrologia coisas inimagináveis, como, por exemplo, as pistas necessárias para o processo de iluminação, as pistas necessárias para as digitais necessárias para o processo de despertar. E aí, quando eu falo despertar, eu não estou pensando pequeno, não. Estou pensando em um estado búdico mesmo, astrologia, e por aí vai, né? Hoje mesmo a gente vai trabalhar com searas muito complexas. Eu queria fazer uma introduçãozinha. Quando eu era pequeno, quando eu era jovem, eu achava que toda criança nascia zerada, né? E que os pais acabavam imprimindo na criança todo um jeito, toda uma forma emocional, psicológica, religiosa, né? Eu achava isso. Com o passar do tempo, na medida que eu comecei a estudar astrologia, eu fui vendo que isso era uma bobagem, que as crianças, elas nasciam com muitas informações já prontas, já feitas, inclusive crianças muito mais maduras do que os pais, crianças mais evoluídas do que os pais. Aí a gente para e pensa assim, mas como assim? Como se a criança viesse do zero e os pais também viessem do zero, bobagens. Né? Nós somos fractais da fonte, somos fractais também de uma série de exoseres que fazem parte do nosso DNA. Esse DNA que a ciência gosta de dizer que é a parte de DNA lixo, 96% do DNA que a ciência não consegue identificar, chama de lixo. Mas ela sabe, a ciência sabe perfeitamente que todo esse código que a gente não consegue decifrar tem uma decifração alienígena. Né? Por isso também o nosso desconforto de estarmos aqui, por isso muitas saudades de um tempo que eu não sei qual, saudades, vontade de voltar para casa e coisas assim que a gente não consegue explicar muito. Então, partindo do pressuposto que a carta natal, quer dizer, a representação gráfica de uma parte do céu no momento que a pessoa nasce, está dando informações de onde é que você veio, como é que provavelmente você está, o que você deve fazer. Então, uma criança, ela não nasce zerada, ela já traz temas de trabalho. E que eu resumo, por exemplo, de uma maneira muito sintética. Um dos temas, a gente poderia ficar falando assim, que temas são comuns na espécie humana quando nasce uma criança, né, aquele tema familiar. Eu trouxe apenas um tema que é bem provocativo. Por exemplo, muitas pessoas elas nasceram com autoesquecimento. E esse autoesquecimento, quer dizer, não se recordam de nada, absolutamente nada, parece que chegaram aqui zerados. Esse autoesquecimento, ele forçosamente leva a um autoabandono. Esse autoabandono leva forçosamente a uma autodesvalorização, e essa autodesvalorização leva a uma escravidão postural. A pessoa não sabe porque tem um certo
desejo de obedecer, desejo de ser escravizado, desejo de pertencer a uma máquina, a uma estrutura, né? Porque esse é um dos temas. Eu não lembro quem eu sou e eu me torno objeto da expectativa do outro, objeto do projeto do outro, enfim. Então, para vocês terem uma ideia, resumindo, o mapa astral, ele traz minimamente 4 perspectivas. Ele fala até onde eu cheguei, olha no meu mapa e me diz até onde eu cheguei. O segundo é o que eu necessito caminhar. O terceiro é como caminhar nessa estrada. E por último, e onde chegar? Não, mas espera aí, Sérgio, vai devagar. Você está querendo me dizer que um simples mapa astral que eu fiz quando eu tinha 18 anos de idade, que a pessoa falou, você é leão, é muito vaidoso, você é ariano, é muito impulsivo, e que eu achei maior graça, achei bem bacana. Você quer dizer que um pedaço de papel desse diz até onde eu cheguei do meu ponto de vista da minha jornada, o que eu necessito caminhar, como caminhar nessa estrada e aonde chegar? Não é isso que eu estou falando. Não é pouca coisa, não. A astrologia não é para amadores. A astrologia nem é para profissional. A astrologia não é nem para profissional, nem para amador. A astrologia é para iniciados. Tá? Aqueles que, de alguma forma, se fizeram sacerdotes. Em outras palavras, eu me refiro àqueles que se tornaram pontes entre o céu e a terra. Isso não tem nada a ver com religião, absolutamente nada a ver com religião. Embora isso seja um religário. Bem, então o mapa astral, será que eu consigo saber por que eu atraio certas situações, né? Por que eu atraio pessoas dependentes emocionalmente, materialmente? Por que eu atraio pessoas, né, que eu carrego nas costas? Por que eu não consigo fazer dinheiro? Por que eu não sei lidar com o dinheiro? O meu mapa fala disso, o meu mapa explica, e nossa, como eu gostaria de saber. Por que minha autoestima é lá embaixo? Eu acho que eu nasci assim, sabia? Por que trago culpas, tremendas culpas, que me destroem, que não me livram, que não me libertam? E o meu medo de morrer? Meu medo de ficar doente, de ficar só, de não conseguir me realizar. Eu atraio isso? Isso é meu? Ou isso é fruto de uma educação? Pois é. Eu também quero lembrar que aqueles que estudam astrologia, eles ficam dizendo assim que o mapa kármico tem a ver com os nodos lunares, tem a ver com Saturno. É verdade. Tem a ver com os nodos lunares, com Saturno, com a Lua, com o Sol, com a Vênus, Mercúrio, Urano, Netuno, Plutão, Marte, ascendente, as 12 casas, os 12 signos. Para se fazer uma leitura bem feita da astrologia kármica, que o objetivo não é ficar inventando folclores do tipo, você foi Cleópatra, você foi Nero, essas besteiras, bobagens, não existem, sabe? Mas da gente tentar fazer um rastreamento e compreender porque a origem de determinados traumas, a origem de determinados conflitos. Né? Então, é o mapa todo que a gente analisa. Claro que tem alguns pontos que são muito protagonistas da história. Hoje, por exemplo, imagina, eu não vou analisar o mapa todo, mas eu escolhi especialmente a Lua, Saturno e Plutão. Esses 3 pontos. Eu queria comentar sobre esses 3 pontos. Embora, insisto, é o mapa todo que a gente analisa a astrologia kármica, é o mapa todo que a gente analisa a astrologia dármica, é o mapa todo que a gente analisa qual é o perfil do meu homem ou qual é o perfil exato da minha mulher, é sempre o mapa todo. Tá? É uma leitura total. E a Lua, Saturno e Plutão são pulsões. Eu vou trazer um recorte de pulsões desafiadoras. Tá? Hoje aqui, a Gabi, há 15 dias atrás, me trouxe o tema dos traumas,
principalmente ligado à questão da pandemia, da pós-pandemia e tudo mais, eu pegando ainda esse viés, só que agora eu estou me valendo de uma ferramenta ancestral, né? Provavelmente a mãe das psicologias. Bem, a Lua é o pescador de demandas. O pescador de demandas, eu também posso chamar a canoa, o barco de demandas. Assim como também chamo o lago de dívidas, onde as dívidas se colocam ali. Insisto, eu vou pegar o aspecto desafiador dos planetas que levam a bloqueios, traumas, paralisias. Não vou falar aqui do lado luminoso. De vez em quando eu vou citar alguma coisa. O Saturno, por exemplo, é o cobrador de impostos. É quando a conta chega para pagar. O Plutão no mapa, né, é o purgador. É o purificador através da potência erótica da dor. É o purificador através da potência erótica da dor. Esse cara é louco. Potência erótica da dor. É isso que eu estou falando. Onde está o Plutão no mapa? A gente fala do fogo também, do fogo gélido da ascensão. O fogo gélido da gente poder ascender. E tem os nodos lunares, que eu não vou tocar aqui, que eu chamo também a serpente do caminho, onde o dardo e o alvo se conectam, a cabeça e a cauda do dragão. Mas não vou tocar nisso agora. Essa aí até seria interessante, de quando em vez, eu trazer algumas informações de vidas passadas, que é algo absolutamente estimulante. Vocês vão ver agora. Então, trazendo os protagonistas que eu coloquei aqui, Saturno, Plutão e Lua, quando Saturno, no mapa, ele faz uma quadratura, ou seja, ele faz 90 graus com a Lua, de uma criança. Então agora pensar o seguinte, a criança nasceu, tá? Aí tem um Saturno quadrado Lua, ela ainda não viu o pai, não abriu o olho, não viu a cara da mãe, acabou de nascer, está chorando. A gente fez o mapa. E tem um Saturno quadrado Lua. Depende da casa, depende do signo, depende de uma opção de coisas, mas a gente tem que fazer aqui uma síntese, senão a gente se perde. Aí quando Saturno quadra com a Lua, a gente fica com uma desconfiança que o alimento foi negado. Ela está trazendo um tema do alimento que foi negado. O alimento que foi negado. Teria o peito da mãe secado, teria um abandono familiar, um abandono materno, uma rejeição. Seria esse um tema extremamente importante. Isso leva a vida inteira. E a função da pessoa é transformar através da consciência, transformar através da consciência. Saturno quadrado Lua é uma das dominantes do mapa da pessoa e eu diria do mapa kármico. O alimento emocional, o alimento físico, o alimento psíquico, o alimento espiritual, o alimento foi negado. A culpa de ter negado, a culpa de eu ter negado esse alimento ou de eu ter sido merecedor dessa negação do alimento. Culpa, culpa, culpa. Sérgio, mas tem crianças que nascem com culpa? Sim, tem crianças que já nascem ansiosas, medrosas, inseguras, com culpa. E também tem crianças... Bem, gente, eu quero lembrar mais uma vez que o meu viés aqui não é um viés luminoso. A luminosidade da minha fala é perceber que a consciência transforma pelo menos tudo. A consciência, o trabalho e o tempo transformam no mínimo tudo. Não no tempo que a gente quer, mas no tempo que tem que ser. Tudo que eu vou falar aqui que é difícil é passível de profundas transformações. Não é nada fácil, mas nada impossível. Porque senão eu não quero dar uma aqui de falar um pouco da sombra, um pouco da luz. Não, a gente está falando de traumas, de bloqueios, de medos, de inseguranças. É um tema... O Saturno, quando no mapa da criança, quando eu falo da criança, eu estou falando no mapa de qualquer pessoa, qualquer idoso, qualquer adulto. Mas vamos pegar na criança,
para combater aquela ideia de que aquele bebezinho lindo, ingênuo, puro, ele nasceu perfeito e os pais é que vão arrebentar com a criança. Não. Essa criança ela vai escolher o pai, ela vai escolher a mãe, essa criança vai escolher o sexo, essa criança vai escolher a cultura onde ela vai nascer para dar continuidade ao trabalho que ela vinha. Vamos supor que essa alma dissesse assim, olha, não me senti nutrida, contemplada, vista, ok. Você vai nascer numa casa onde o tema da rejeição vai estar ali presente. Né? Isso não é um castigo, não. Isso não é um castigo. Isso é um trabalho que o objetivo final é a iluminação, é o despertar, é uma experiência de êxtase. É que nem quando você, no final da faculdade, você recebe aquele diploma tão suado, você começa a chorar de tanta alegria, o esforço que eu tive, o trabalho que eu tive, o quanto eu estudei, as provas que eu fiz, para agora ser merecedor de poder trabalhar com isso. Essa é a razão pela qual a gente está aqui. Nenhuma felicidade, ela vem porque nós somos fofos, queridos, e acho que eu mereço a felicidade. Não. Felicidade é um trabalho. E digo mais, se bem feito, a felicidade é perene, você não a perde nunca mais. Diferente de alegria. Então, quando Saturno está em cima da Lua, está fazendo conjunção com a Lua, no mapa da criança, no mapa de quem quer que seja, o tema da ausência, o deserto emocional, a fome. Então, repara que os temas de Saturno desafiado, né? O Saturno desafiado, o Saturno confrontado, fala que ele não foi incluído, que ele não foi contemplado, que ele não foi escutado, percebido, que ele não foi valorizado. Isso vai dar em quê? Em ressentimento, em mágoa, em revide, né? Em querer não me envolver para não sofrer, medo de sofrer, não querer... Né? Abre um leque enorme. Né? Aí, o Plutão, quadratura Lua. Plutão quadratura Lua significa Plutão 90 graus fazendo com a Lua. Lembra que o Plutão é o purgador, é o purificador. Né? Só que ele não é... A palavra purificador é uma palavra tão bonita, né? Mas o Plutão, que rege Escorpião, a casa 8 também, ele purga, é como se fosse uma tocha de fogo gélida, que onde ele encostasse, ele mobilizasse energia. Plutão detesta estagnação. Plutão detesta estagnação, detesta covardia, detesta paralisia, detesta adiamento. Esses planetas, eles moram dentro da nossa psique. Eles moram dentro da nossa psique, eles moram fora da nossa psique, eles moram no sistema solar. Cada planeta tem uma qualidade de energia. Os alquimistas da Idade Média já nos ensinaram isso, que há uma relação entre um órgão e um planeta. Uma relação de empatia, de reverberação, de ressonância. Tá? Mas, Sérgio, você está dizendo, eu entendo, você está dizendo que os planetas estão no céu. Uma bela conclusão. Mas você também está dizendo que os planetas estão dentro da minha psique? A gente não tem noção do que tem dentro da nossa psique. A gente não tem noção do que a gente tem dentro da nossa psique. Ali dá para qualquer ser humano enlouquecer, pirar, e ali dentro dá para qualquer ser humano se iluminar, viver um despertar pleno, total. Por isso, a necessidade de um ego maduro, para a gente poder fazer uma gestão disso. Porque não adianta. A psique em si, ela opera, mas você tem que ter um gestor, no caso, a personalidade, no caso, o ego, que vai fazer a mídia com o mundo, a intermediação com o mundo. E o Plutão, esse mestre, que mora tão longe quanto aqui dentro, ele tem a função de purgar. E quando ele faz uma 90 graus com a Lua, eu nasci num dia que o Plutão fazia 90 graus com a Lua. Qual o significado disso? Isso tem significado? Pergunta para um astrônomo. Ele vai dizer, não, significado? Não. Pergunta para um astrólogo, qual o significado de um Plutão quadrado Lua?
a relação com a morte, com as perdas, rupturas, separações, despedidas, o tema é adeus. Mas me interessa dizer uma coisa importante que eu vejo na clínica. Plutão quadrado Lua tem a ver com enterrar os defuntos. Uma pessoa que nasce com Plutão quadrado Lua provavelmente não enterrou uma série de defuntos. E aí eu não estou me referindo a pessoas que morreram, mas pessoas que se despediram, mas que a gente não fez o processo integral de despedida. E fica aquela espécie de árvore de Natal com uma porção de pessoas penduradas na sala de estar, impedindo que a gente possa se relacionar com o novo. O Plutão detesta essa possibilidade da gente entulhar uma casa de móveis velhos. Ah, porque isso aqui é herança da minha avó, isso aqui é minha herança da minha tia-avó, isso aqui é minha herança... Gente, não dá nem para andar dentro dessa sala. Não dá nem para andar. O Plutão é gerador de espaços. Mas ele lida com a morte. A invenção da morte, a técnica da morte, é uma técnica que Plutão é um guardião da morte, é Hades. Também tem a ver com Shiva. São deuses que moram dentro da gente. Se não quiser usar a palavra deuses, também não usa, mas são pulsões que moram dentro da gente. Então, Plutão quadrado Lua no mapa daquela criança, puxa, mas por que ela nasceu com Plutão quadrado Lua? Ah, ela podia ter nascido num outro dia, num outro horário. Não, não podia. Porque aquele céu é o céu perfeito para dar continuidade aos trabalhos que ela vinha trabalhando, que ela vinha implementando. Ah, não, mas na minha cesárea, quando eu fizer cesárea, eu vou escolher o horário que ele seja um querido, que ele seja Libra, com ascendente Peixes, com a Lua em Touro. Eu quero que ele seja assim, essa, vou escolher, vai atrás disso, vai atrás disso. Você vê a loucura que você vai se meter. E aí tem duas coisas. E aí tem... você vai fazer uma misturada tão grande, chama 10 astrólogos para fazer essas contas todas, e vão conseguir fazer alguma coisa, e eu vou te dizer que ele vai nascer na hora certa. A hora que ele nascer, vai nascer na hora certa. O que é a hora certa? É a hora que o céu traduz aquilo que ela veio trabalhar aqui. Né? Então, poxa, pois é, eu não gostaria que meu filho nascesse com Plutão quadrado Lua, porque dizem que é horrível. É horrível, enterrar os defuntos. Então tá, faz o seguinte, pega aquele morto, deixa em casa, não enterra não. Porque eu acho uma desumanidade você enterrar um morto. A pessoa tão querida, você compra uma geladeira, ou então você põe no teu... Não. Entendeu o que eu estou dizendo? Então a gente precisa ter uma iniciação com a morte. Uma iniciação. Nós temos uma sociedade, uma civilização que demoniza a morte. A gente tem que ter medo. Sabe por quê? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Porque é o medo do desconhecido, o medo do escuro, o medo da sombra. Sabe? O Plutão, que é esse purgador, esse fantástico purgador, purificador, ele, em cima da Lua, ele, conjunção com a Lua, ele veio purgar certos vínculos. Purgar, por isso que uma conjunção de Plutão-Lua, a pessoa tem respostas emocionais, às vezes imprevisíveis, respostas emocionais que a gente pode chamar de auto-boicote, de autossabotagem, de força destrutiva. Tem gente que diz assim, puxa, eu tenho o dedo podre, é o terceiro namorado que eu arrumo, que ele é drogado, que está desempregado. É interessante, porque a pessoa que tem essa Lua com esse Plutão tem todo um esforço de salvar essa pessoa. Preciso salvar meu namorado. Entendeu? Isso é complicado, por um lado. Por outro lado, é interessante, porque a pessoa também está exercitando a medicina que ela é. Onde aparece o Plutão como dominante, aparece a medicina. Não é a medicina, não é um jaleco branco num hospital ou num CTI, não. Medicina é uma palavra ampla. Medicina através da palavra, medicina através da energia, medicina através do bisturi, por que não? Medicina através de um remédio natural ou não. Mas a medicina é a palavra cura,
fazer a fila andar, fazer a energia. Para o chinês, a dor é estagnação de energia. Dor é estagnação de energia. O Plutão detesta. Quando a gente encosta uma moxa, o moxa-bustão, que é um bastão de Artemísia, aquilo é uma força plutônica. Você encosta aquela bastão de Artemísia num ponto vulnerável, cheio de dor, e aquilo vai se dissolvendo, vai se dissolvendo, vai se dissolvendo. Ou uma massagem, um shiatsu, ou uma acupuntura. Só que a gente encontra pessoas, ninguém diz assim, né? Puxa, eu estou namorando o Ronaldo. O Ronaldo é a minha moxa-bustão. Ou, eu estou namorando a Kátia. Eu sou a agulha de acupuntura na vida dela. Ninguém fala dessa maneira, né? Eu estou namorando o Ricardo. Eu sou o shiatsu. Porque é assim que somos. Instrumentos de cura. Tem um termo que eu uso que é curar-me curando, curar-me curando, curar-me curando. E o Plutão, o tema dele é purgar, é purificar, é curar. Ah, Sérgio, então é lindo, né? É lindo. É lindo. Mas acontece o seguinte, é doído, dói muito, dói muito, dói muito. Mas olha, vocês têm que escolher, a gente tem que escolher que dor a gente prefere. Aquela dor que a gente vai reclamar a vida inteira e nada vai sair do lugar, ou aquela dor única que vai doer mais, mas no dia seguinte está todos os caminhos abertos. Ah, Sérgio, se eu tivesse essa certeza, eu escolheria a segunda, mas eu não tenho essa certeza. Pois é, pessoas que não têm essa certeza precisam ser mais trabalhadas, mais bem desenvolvidas. Tenham a certeza de que quando, por exemplo, num trânsito de Plutão acima da Lua, do ascendente, do Sol, do regente do ascendente, enfim, um trânsito forte, difícil, né, acontecendo, e você tem ferramentas para lidar com isso, pague para ver, vai adiante, dê aquele grito único, aquela dor, porque vai passar. Do que empurrar com a barriga, né? Quando Saturno quadra com Plutão, imagina, é a guerra entre a noite escura da alma e as normas civilizatórias. É a mesma coisa, é a guerra entre o id, segundo Freud, e o superego. Você pega um mapa de uma pessoa, de uma criança, de um adulto, com Saturno, quadratura, Plutão. Ela vive um conflito entre, por exemplo, a cabeça e a pelvis. A cabeça briga com a pelvis briga com a cabeça. A pessoa nasceu assim. Aí ela vai buscar uma religião rígida. Saturno vai gostar. O mau Saturno vai gostar. E nessa religião rígida, eles vão demonizar o sexo. Plutão vai detestar. E vai viver essa sanfona, essa mola tensa que a qualquer momento explode. Que a qualquer momento explode em tiranias, em autoritarismos. Quando Saturno e Plutão fazem quadratura ou conjunção, protejam-se no guarda-chuva da consciência. Porque a gente não tem muita ideia do que pode acontecer. É uma força que eu chamo da floresta escura da noite, a noite escura da alma, ou então, que eu chamo também dos tempos escuros, os tempos primordiais. Né? Plutão tem a ver com os tempos primordiais, com os nossos instintos, ainda antes do Homo sapiens, vamos dizer assim, aquela sensação meio visceral. E Saturno é uma busca civilizatória gigantesca. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Quando isso está em harmonia, Saturno trígono, Plutão, sextil, Plutão, com outros aspectos, isso no céu, espelhado no mapa. É diferente. Aí eu lido com essas forças de uma maneira consciente. Né? Mas no caso da quadratura, 90 graus, é que nem vocês já repararam no quarto, o ângulo, a quina do quarto é sempre um lugar difícil de você botar ali. Você não vai botar na quina de um quarto a foto do teu filho. Você não vai botar ali. Sabe, onde tem 90 graus.
Tem algumas culturas que procuram fazer o canto do quarto mais abauloado, mais redondo. Porque a ideia do 90 graus, a ideia do canto, é uma ideia assim, é como se não tivesse saída. Você não vai fazer um altar na quina do quarto, ou na quina da sala. Entendeu? Em qualquer lugar da parede, menos nos 90 graus. É como você, às vezes, acua um cachorro, né? Quando ele não tem para onde fugir, ele só pode te atacar. Então, a quadratura é isso. O Saturno e o Plutão estão acuados. Isso, do ponto de vista da astrologia mundial, são simplesmente guerras, são simplesmente genocídios, coisas... Ah, mas Sérgio, então você quer dizer, por exemplo, uma pessoa que traga no mapa um Saturno quadrado Plutão, você acha que em outras vidas possa ter vivido guerras, ou então exílios, ou situações traumáticas coletivas? Com certeza, com certeza. Até porque Plutão é um planeta geracional. Com certeza. Aí tem Saturno conjunção Plutão. Saturno em cima do Plutão. Extermínio de diferenças empacadas, paralisadas. Extermínio. Quando as diferenças elas estão empacadas. Quando as diferenças estão estagnadas, paralisadas, elas não foram integradas. As diferenças não foram assimiladas. Aí vem a palavra extermínio. Outra palavra leve é dá um reset, reinicializa. Né? Saturno quadratura Sol, e agora nesse momento eu convido o Sol para participar da festa. É uma festa um pouquinho sombria, mas Saturno quadratura Sol, Saturno fazendo 90 graus com o Sol, é como se aquela criança ou aquela pessoa não nascesse com voz, não nascesse com um rosto, nascesse sem o seu lugar. Então, é claro, o que você vai fazer nessa encarnação? Encontrar a minha voz, encontrar o meu rosto, encontrar o meu lugar. Mas não é nada fácil, porque eu acho que eu introjetei a ideia de que eu não sou tão bom nisso, eu não sou tão bom naquilo, não me senti exatamente valorizado, e eu fui acreditando. E eu paro no Saturno conjunção Sol, Saturno em cima do Sol, que é o peso da penitência, Quando a pessoa identifica que realmente eu acho que eu mereço ter o pouco que eu tenho, faz sentido, porque eu realmente devo ter feito alguma coisa que eu não lembro, e se eu não lembro, eu vou arrumar alguma coisa para fazer que eu me sinta culpado de alguma forma. É o peso da penitência. Agora, antes de concluir minha fala, para a gente bater um papo, eu queria trazer algumas situações que se repetem, as situações que eu atraio, que eu abri essas situações no início da minha fala hoje. Primeiro, pessoas dependentes emocional e materialmente. Eu atraio pessoas que acabam dependendo de mim emocional e materialmente. Por que será, hein? Quer dizer, eu me sinto maior quando carrego alguém nas costas. Eu me sinto maior quando eu ando com pessoas pequenas. Eu escolho pessoas apequenadas e eu me sinto maior. Mas isso é uma escolha consciente? Não, não era consciente, não. Era inconsciente. Mas com o passar do tempo eu só comecei a entender. Aí, essa pessoa, talvez ela tenha uma falta ou um excesso de água no mapa. Essa pessoa que atrai pessoas dependentes emocionalmente ou materialmente, ela tem uma falta ou um excesso de água ou tem uma falta ou excesso de terra. É curioso, porque é aquela coisa do remédio, né? A subdose não faz efeito, a superdose pode matar, então você tem que encontrar a dose certa. Então, tanto o excesso quanto a falta de água ou terra pode fazer com que eu busque pessoas fracas do ponto de vista material ou emocional. E aí eu me sinto forte. Se eu tiro 4 na prova e as pessoas com quem eu ando tiram 1, cara, eu sou um gênio. Ainda que eu não passe de ano, né? Ainda que eu não passe de ano, eu sou um gênio.
Não consigo fazer dinheiro, não consigo lidar com dinheiro. Eu nasci com isso no meu mapa, isso tem a ver com vidas passadas? Tem. Claro que, veja bem, a gente pode encontrar muitas situações nessa encarnação que justifique isso. Mas veja bem, quando, por exemplo, você tem no mapa de uma criança o regente da casa 2 muito fragilizado. Você não tem nada no elemento terra. A tua casa 2 você tem Saturno, Plutão ali, conjunção. Você nasceu assim. Né? Aí você vai fazer mapa 40 anos na frente. Só que você teve um pai que perdeu dinheiro em jogo, uma mãe que nunca soube guardar dinheiro. Qual é a tua resposta para essa situação? Eu aprendi isso, eu não sei lidar com dinheiro, porque meu pai perdeu tudo no jogo e por causa da minha mãe. Não, mas espera aí. Quando você tinha 1 segundo de vida, eu poderia dizer que você veio com uma tendência a não saber lidar com dinheiro. E que você teria atraído um pai e uma mãe para dar continuidade a esse assunto. Gente, mas espera aí, mas se é isso, isso é revolucionário. Eu preciso fazer o mapa do meu filho ontem. Precisa fazer, eu diria anteontem. Espera aí, eu achei que você estava falando de que essas coisas acontecem, mas aconteceu nessa vida também. Não, aconteceu nessa vida também como um reflexo da matriz. A matriz não é nessa encarnação. A matriz não é nessa encarnação. A matriz é o teu mapa. O teu mapa é o mapa do passado. Você tem 38 anos, você vai fazer um mapa. Você vai fazer um mapa de 2021? Não, você vai fazer o teu mapa de 38 anos atrás, que espelha, não 38 anos atrás, mas que espelha todas as encarnações, todas as tuas existências antes das encarnações. Evidentemente, com um astrólogo, ele não dá conta de fazer esse rastreamento total. Mas também não importa, desde que faça bem parcialmente esse rastreamento de outras encarnações. Minha autoestima, não, mas antes disso, não consigo fazer dinheiro ou lidar com dinheiro. Quer dizer, eu introjetei, eu assimilei que eu não tenho valor. Eu assimilei que eu não tenho valor. Né? E aí, uma série de aspectos, valor emocional, Saturno, Plutão em cima da Lua, ou então em cima da Vênus, o regente da casa 2, por aí vai. A minha autoestima é lá embaixo, eu não me sinto amado. Aí você pega o Sol, a Lua, Vênus, o ascendente depreciados no mapa, com aspectos vulneráveis no mapa. Aspectos vulneráveis, são quadraturas. Todos os aspectos eles podem ser maravilhosos. Todos os aspectos podem ser muito complicados. Traduzindo, uma quadratura para um aluno de astrologia cartesiano é uma quadratura, é uma coisa do mal, ruim. Para um astrólogo de fato, quadratura pode ser altamente estimulante. É uma prova que você precisa fazer para testar o quanto você aprendeu na vida. Assim como o trígono, se você tem aspectos maravilhosos de trígono, você pode ser também um bobo. Herdou uma herança e fica naquela história, e não tem autonomia, ou seja, é um conjunto, como diria, de linhas azuis com linhas vermelhas, ou seja, de sextis e trígonos com quadraturas, oposições, né, e conjunções que faz com que você consiga se situar. Então, minha autoestima lá embaixo, que o Sol, Lua, Vênus, ascendente foram provocados por Saturno, por Plutão, por Marte, algo assim. Está no mapa. Sabendo disso com antecedência, a gente pode já trazer ferramentas para lidar com isso. Do que esperar que isso tudo se manifeste na família, no casamento, papapá. Culpas que não me deixam. Eu sei que eu errei muito e preciso pagar por isso. Pega um Saturno conflitado no mapa, a pessoa já sente que nasceu devendo, nasceu devendo. Então, o mínimo que me cabe é me sentir culpado. Eu me sinto bem me sentindo culpado porque, eu acho que fulano estudou mais do que eu, fulano foi mais ético do que eu. Calma. Vamos analisar
o quanto você aceitou julgamentos tão cruéis, tão duros e injustos em relação a você. Medo de morrer, quer dizer, medo do desconhecido, medo do escuro, esse escuro que vai me julgar pelos meus atos, o medo de não dar tempo para realizar as coisas. Isso é muito importante, porque quando você sofre da ausência de uma iniciação do universo de Plutão, vou repetir porque você vai cair na prova, né? Quando você sofre da ausência de iniciação do universo de Plutão, toda e qualquer morte, toda e qualquer despedida, todo e qualquer adeus é um trauma gigantesco. A velhice é um trauma, porque eu estou morrendo, né? A juventude então é um trauma, quando na verdade a vida foi feita para celebração. E celebração não é a gente fazer uma festa e ficar cantando e dançando. Celebração é a gente fazer a nossa jornada. A jornada que vai do João ao João. A jornada que vai da Maria a Maria. Essa é a festa. Ah, mas tem tempestades, que maravilha. Ah, mas tem dias, tem primaveras, maravilha. Ah, mas eu não sei lidar com isso tudo. Bem, aí é outra história. Aí vamos trabalhar isso. Entendeu? A gente tem que se reconciliar com o agridoce. A gente tem que se reconciliar com a luz e a sombra. Se a gente for Tati Bitati, eu adoro a luz, detesto a sombra. Eu adoro criança nascendo, eu detesto gente morrendo. Parece um bobo. Né? Medo de ficar doente, quer dizer, medo da perda do controle. Medo da perda do controle, quer dizer, às vezes a pessoa tem excesso de terra, Virgem, Capricórnio, Saturno, Mercúrio. E é muito interessante, porque a doença, a gente é que nem um carro, né? A gente está dirigindo o carro no meio da estrada, dá um problema no motor, a gente perde o controle da história. A doença é a mesma coisa. Então, estruturas de controle numa pessoa são... A doença vem sob medida. Sob medida. E por penúltima, minha penúltima fala, medo de não conseguir. Não tenho recursos suficientes, eu não tenho recursos suficientes. Alguém te disse isso, você assimilou, você decorou, você está repetindo isso que nem um papagaio, eu não tenho recursos. Onde é que você viu isso? Ah, porque eu nunca me senti contemplado, visto, quer dizer, o Sol e a Lua podem estar desnutridos, eles podem estar desassistidos no mapa. Mas tem isso, Sol e Lua podem, eles podem estar, por exemplo, que eu chamo de um Sol autista, uma Lua autista, que é sem aspecto, ou pouquíssimos aspectos, ou com aspectos desafiadores. Sol, quer dizer, Sol e a Lua são os luminares mais importantes do mapa. Eles têm que estar sendo contemplados, é o princípio masculino e o feminino. Medo de não conseguir, eu não me sinto corajoso, não me sinto com certeza, não me sinto com clareza, ou seja... E outra coisa, quando o Sol e a Lua não estão bem, observe que pai e mãe também não deu tchutchu. Pai e mãe também deu tchutchu. Ah, porque eles não falavam a mesma língua, porque eles brigavam muito, eles não se entendiam. Eu fui crescendo nisso. Eu sou filho desse desentendimento entre Sol e Lua. Pois é, vamos trabalhar isso. Você escolheu dois pais para darem continuidade à tua cisão entre masculino e feminino. E por fim, na verdade, essa lista é uma lista interminável. Isso daria um curso, não um curso, né? Que seria medo de ficar só. Também esse é um tema muito, eu diria, muito atual. Talvez nesses últimos milênios é um tema muito atual, né? Medo de ficar só. Não sou suficientemente interessante para ser desejado. Né? Aí é o Saturno desnutrido como planeta dominante. Um Saturno forte no mapa, mal aspectado, mal colocado, mal conscientizado, mal entendido. Não sei, não entendo por que alguém vai se interessar por mim. Eu não entendo. Eu sou invisível. Na escola eu era invisível, em casa dos meus pais eu sou invisível, e nas festas eu também sou invisível. Embora eu teria um desejo de encontrar alguém. Mas acontece que eu também tenho muito medo de encontrar, porque a pessoa vai descobrir quem eu sou. Ué, e quem você é? Ah, eu sou um nada. Tá? Então,
A gente vem de lugares, nós viemos de muitos lugares, de luz e sombra, de céu e inferno, de consciências amplas, de consciências trancadas, fechadas. Nós viemos de muitas guerras, muitas histórias de amor. Está tudo dentro do nosso DNA, da nossa psique, da nossa alma, né? E cada um tem uma palheta diferenciada. Cada um tem uma palheta diferente. Não é assim, todo mundo é igual. Não, todo mundo é singular. Cada um é singular. Nós temos paletas diferenciadas. Por isso, quando fala do Dharma da pessoa, a gente não vai falar o Dharma genérico. Tem um Dharma do ser humano. Mas tem o Dharma do João, da Maria, do Renato, da Beatriz. Então, eu acho que eu queria trazer hoje a necessidade da gente compreender que um serzinho que acaba de nascer, ele traz uma biblioteca gigantesca de informações. Ao mesmo tempo, em potência, ele é uma usina amorosa. Mas também em potência, ele pode ser uma usina de destruição. Aí a educação é super importante, mas não é a educação exato que vai abrir uma matriz hoje. Ela pode preparar essa matriz para amanhã, mas hoje não, ela vai trabalhar com o que a gente está trazendo. A educação por isso uma educação singularizada, uma educação diferenciada, que vai trabalhar com o que você está trazendo. Não adianta você pegar a mesma educação e jogar em cima de todo mundo, porque cada um tem uma palheta diferenciada. Gabi, e aí? Beber minha água. Muito, vamos dizer, muito enriquecedor, sabe? E eu vou falar um pouquinho aqui, né? Olhando para o lado que eu trabalho, né? Que é o do Levi Peter, que trabalha também com traumas, né? E antes de tudo, falar que como fazer o mapa dármico, ele traz mais clareza e mais suporte também para a gente passar por esses traumas, né? Porque quando a criança chega, ela já vem com todos esses traumas ancestrais, né? E para a mãe que está ali gestando, ele fala bastante que os primeiros meses, né? Os 3 primeiros meses, vem uma carga muito forte ancestral, né? Ali vem os traumas mesmo, exatamente. E muita gente, às vezes, pensa que ter um aborto no início é uma coisa normal, não tem nada a ver com coisas ancestrais, né? E simplesmente tem muito a ver com a ancestralidade, com os traumas, né? Que, como você falou, nós já estamos vivendo o reflexo. Aqui não são os ancestrais, mas são os reflexos que a gente está passando, né? E quando também nós vivemos ainda numa sociedade que não existe um trabalho totalmente humanizado, né? Que a criança já vem com o abandono mesmo, já é um outro trauma ali que pode ativar mais de acordo com o mapa dele, né? E com os procedimentos também que hoje é feito no parto, que infelizmente também não está ainda humanizados, mas tem uma busca muito grande e que pode ativá-los. E tem uma pesquisa da doutora Eleonora, que ela fala muito sobre os traumas ancestrais, que na hora do parto, o movimento que a vulva, né, faz, que é a vagina da mulher, na hora do parto, ela traz toda a ancestralidade, ela traz o trauma da mãe, da avó, são mais ou menos aí de 3 a 6 gerações, né? E às vezes as pessoas não entendem por que, né, teve aquele sacrifício todo por um parto, né? Por que foi tão traumatizado? Acha que foi só por procedimentos, porque mesmo que ela fez todas as partes físicas, não teve aquela conexão, né? Como você também falou da amamentação, existe hoje vários cursos ensinando a amamentar, mas esse não, vamos dizer, não é igual 1 mais 1 que é 2, né? Vem toda uma carga, uma conexão, né? A conexão com a mãe, né? Ali com a avó.
né? Então, são coisas assim que fazem interferência desde do início da vida, né? Início da vida começa, vamos dizer assim, para a gente que está aqui, é quando a gente sente gestar, né? Que vai ali, vem os traumas já e que a gente vai sentir. Muito, muito, muito enriquecedor, sabe? Faz muita conexão já com o que eu estudo. Espero que você abra o curso de astrologia dármica online, né? Eu tenho esse sonho. E quando você falou assim, hoje tem acontecido muito, Sérgio, as pessoas querendo mudar a data de nascimento, porque eu não quero que meu filho seja escorpião, eu quero que ele seja sagitariano, sabe? Forçando os procedimentos, sabe? E eu acho que é uma invasão muito grande, sabe? Muito, muito, muito grande, assim. E eu sinto, assim, uma dor, sabe? Tipo assim, gente, como que é tão... A pessoa não tem essa, vamos dizer, essa consciência de como isso pode interferir na vida, sabe? De um ser humano, de uma criança, sabe? Porque é muito invasivo. E tem É. acontecido muito, 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 muito. Mas é sempre bom lembrar que não existe essa gratuidade. Por exemplo, quando é invasivo, a gente pensa num desrespeito do natural. Mas quando a gente olha para o mapa, certamente a gente vai encontrar algum traço invasivo daquela criança. Daquela criança tem que saber, né? Vamos dizer por quê, né? Igual, como eu já faço meu mapa com você, como eu falo, facilita, vamos dizer, a nossa vida, né? Por que eu fui procurar uma médica assim, tão rígida, sabe? Tão, vamos dizer assim, tão agressiva, porque eu já estava assim, eu não aceitei, né? Porque eu já estava naquele momento de muita revolução. Poxa, não é isso que está mais no meu Dharma, né? Mas eu sei por que eu passei por aquilo, entendeu? Eu sei por que eu passei aquilo e está no meu mapa. Eu acho que para quem de repente está assistindo pela primeira vez uma live nossa, é bom só situar uma coisa. Quando a gente fala de Dharma, que significa a lei, o caminho, o natural, eu posso dizer também que é o caminhar para frente na tua direção, na direção do teu ser essencial. Mas quando a gente fala de karma, a gente está falando de colheitas que a gente está fazendo, de plantios que a gente fez. Então, o karma, quando eu faço o mapa dármico, eu, via de regra, eu sempre tenho que olhar para trás, sempre tenho que olhar para o aspecto kármico para facilitar o olhar dármico. Então, só para lembrar, a gente muda um C, muda um D, e fica confuso, mas o Dharma é aquela flecha, aquela seta na direção do ser que é dentro de mim. E o karma é aquilo que eu preciso encaminhar, resolver, contemplar, conscientizar de colheitas que eu estou colhendo, que alguns plantios não foram exatamente tão interessantes assim, entendeu? Então, só para deixar claro. E você falando da educação também, para os pais, o processo da consciência é muito importante, né? Porque tem a questão do nosso ego, da autoridade, né? De ser muito maior, de colocar os nossos traumas também em reflexo neles, né? Mas quando a gente tem essa consciência, eu ainda não sei, tá? Meu primeiro filho, não sei como que vai ser, eu sei de todas as interferências, porque eu já estudei, vamos dizer, mas é um processo difícil, né? Porque vem o ego ali destruidor, né? Ou como potência também. E a gente também tem uma cultura que não ajuda muito, entende? Uma cultura. A gente se afastou do natural para o artificial, e às vezes até um parto, que seria uma coisa absolutamente simples, às vezes na beira de um rio, né? E às vezes até a mulher solitariamente fazendo. Hoje em dia você tem que ter um aparato. Isso pode ser interessante, mas pode ser tóxico também, pode ser tóxico, né? Até, por exemplo, a criança às vezes se acerca de tantos cuidados, quando na verdade, escuta, deixa ela andar na natureza, pegar um sol, fazer uma caminhada, sabe? Ou seja, nós somos uma sociedade com
com uma busca de asepsia, com uma busca de higienização. Essa história do álcool gel, da máscara, isso tudo é uma metáfora também de onde a gente se enfiou, da gente onde se meteu, porque daqui a pouco o outro ele é tóxico, o outro é impuro, entende? Né? Então, é um caminho. Todo esse nosso caminho de autoconhecimento, de busca, é para voltar para o natural, resgatar o natural. Né? Resgatar o natural, é isso. Já tem vamos dizer, uma força, assim, né? Vamos dizer, na maternidade, por parto natural. Mas, de verdade, eu queria que... Não queria ser traumatizada e ter o meu filho igual um macaco, uma girafa. Tão simples, tão natural. É só sair e pegar, gente, pôr no colo. Não assim, a medicina salva vidas, nada contra. Mas é uma coisa natural, igual você falou, né, Sérgio? Queria ser um ser menos traumatizante. Exatamente. Você acha que tem alguma pergunta aí? Acho que não, né? Tem uma pergunta minha, Sérgio. Diga. Até que ponto os pais podem saber sobre o mapa do filho? Para não ter interferência, para não ter... A influência é boa, é ruim, tem que deixar passar pelos processos, tem que evitar. Eu acho que a participação dos pais no mapa do filho, a princípio, é maravilhosa, incrível, é ótima, porque vai dar parâmetros, vai dar referências, vai dar conhecimentos, né? E aí é o seguinte, observar o curso natural da criança, deixar ela se manifestar, né? E tem momentos onde a criança pode manifestar algum tipo de desvio, tranquilamente. Por exemplo, você pega um Netuno no ascendente, um Netuno conjunção Lua, Netuno conjunção Sol, quadratura, e aí a criança começa a andar com um determinado amigo e se deixa levar por um outro caminho estranho, né? Os pais que conhecem um pouco a alma do filho, ou seja, a carta natal do filho, falam assim, olha, eu acho que ele não está sendo ele. Tem duas maneiras da gente perceber um pouco a natureza do filho. Uma é a gente olhar para o filho, sentir o filho, perceber o filho. A outra é a carta natal. Puxa, não é raro, não é raro. A criança tem 2 meses, 1 mês de vida, e os pais fazem um mapa. Não para a criança, mas para os pais, né, verem. E, primeiro, uma coisa impactante, quando com 2 meses eu falo coisas, se a pessoa gozada, eu já percebo algo parecido com o que você fala no meu bebê. Isso é um traço. E outro é o seguinte, quando eu falo assim, gozado, eu acho que eu conhecia meu filho, mas o que você está descrevendo aqui, eu acho que eu preciso olhar melhor para ele, entendeu? Então, os pais fazerem o mapa do filho é para interferir. Interferir que eu digo, interferir que eu me refiro, porque se os pais não podem interferir, quem é que vai interferir? O vizinho? Entendeu? Agora, interferir em que sentido? Educar. Educar é uma interferência. Mas como é que é essa interferência? Ela precisa ser desrespeitosa? Ela precisa ser autoritária? Não. Você observa a demanda desse... Porque a criança, ela tem, já desde muito cedo, ela tem demandas. Por exemplo, a gente sente se a criança é de exatas ou de humanas. Em pouco tempo você percebe, né? Se ela vai se mexer na direção de coisas mais plásticas, mais musicais, mais imagéticas, ou se ela vai se interessar por assuntos mais, assim, como a construção de um brinquedo, um relógio que abre, essa coisa. As crianças, elas não falam que nenhum adulto, eu quero estudar isso, eu não me identifico com aquilo, mas ela manifesta o tempo inteiro. Então, eu não estou dizendo que a carta natal é fundamental e necessária. Necessário mesmo é a observação atenta dos pais, é a relação amorosa e afetiva dos pais com os filhos e a atenção. Isso é o mais importante. Agora, querendo ter um plus, a carta natal é absurda. Agora, eu estou falando de criança, mas, na verdade, qualquer adulto que queira entender por que a minha vida financeira não prosperou, do ponto de vista kármico. Por que eu não encontrei o amor que eu queria tanto encontrar?
eu não tive a minha casa própria. São perguntas bobas, assim, quer dizer, bobas não, mas para a pessoa que faz não é bobo, mas perguntas. E que a astrologia kármica tem obrigação de responder, tem obrigação de responder. Olha, eu quero entender por que eu atraio homens que têm o mesmo perfil assim, assado, positivo. O mapa tem que explicar a origem disso. Para eu explicar a origem, tem que dar ferramentas para a pessoa não reproduzir esse padrão. Esse que é o grande barato do olhar kármico. Tem um texto aí, grande, não sei o que é. Você está vendo? Não tem alguém que escreveu alguma coisa? Eu acho esse assunto muito sério que precisa ser aprofundado. Essas energias estão presentes o tempo todo, concomitantemente na nossa vida. Então, esses aspectos devem ser muito bem observados. Paulina, acho que foi Paulina que fez. Paulina Milstein, querida Paulina. Isso, Paulina Bela Milstein. Amo Paulina. Paulina é uma delícia de pessoa, conheço há décadas. É isso mesmo, tem que ser aprofundado esse assunto. Tem que ser aprofundado, é isso mesmo, falou bonito. Bem, Gabi, a gente encerra ou você tem mais alguma coisa? Acho que a gente pode aprofundar na próxima, né, Sérgio? Podemos, eu acho um assunto fascinante. Por que é fascinante? Por um simples detalhe, eu quero compreender a genética das minhas escolhas. Porque a gente tem uma capacidade de atribuir tudo à educação, ao meio ambiente. Escuta, o meio ambiente chegou ontem, a educação chegou ontem. Você é muito mais velho, você é muito mais antigo. Você é muito mais antigo. Você é mais antigo do que o planeta Terra. Uma leitura com calma e profunda do mapa vai revelar civilizações morando dentro de você que você pode chamar hoje de Gabi, ou posso chamar de Sérgio. É muita riqueza, é muita sofisticação para um ego precarizado, com educações muito modestas, educações muito frágeis. A nossa educação não só dentro de casa, como nas escolas, universidades, não dá conta do nosso tamanho, da nossa estatura, da nossa envergadura. Todos nós, em essência, somos Budas. Todos nós somos seres iluminados, em essência. Né? E aí é todo um processo de arqueologia. A astrologia kármica é um processo de arqueologia, de você sair revirando camadas e camadas até chegar naquela essência. Onde ali não tem apego, ali tem um exercício de alteridade, de empatia, de compaixão natural. Eu nem busco compaixão, eu manifesto a compassividade. Isso é a natureza do ser humano, mas o que a gente manifesta são cacarecos, salvo exceções, evidente, salvo exceções, mas a regra do nosso planeta, a gente manifesta cacarecos, quinquilharias, né, de carências e afetividades desviadas, afetividades mórbidas, do tipo toma lá da cá, entendeu? Nesse momento eu uso a palavra gratuidade como uma palavra maravilhosa, né? Gratuidade do amor, a gratuidade do afeto, a gratuidade da empatia, mas não. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Isso é uma das maiores tragédias nossas, é o que eu ganho com isso. Né? Onde eu posso acumular aquilo que eu ganho. Entende? Então, esquecendo que nós somos basicamente espaços vazios. Nosso corpo é basicamente nada. Tem um pouquinho de qualquer coisa. Nós temos um pouquinho de qualquer coisa e muito de nada. Então, se a gente consegue perceber que esse nada, com letra maiúscula, é o corpo energético da fonte em nós, gente, eu estou em casa. Eu quero celebrar a chegada, quero celebrar a partida, eu quero celebrar o sim, eu quero celebrar o não. Bem, é isso. Se querendo, a gente avança. É um tema... Oi? Peraí, tem mais algumas perguntas aqui. Como auxiliar uma lua desnutrida? Uma resposta bem simples é o processo terapêutico, o processo psicoterápico. Isso é muito, 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 muito importante. É o número 1.
a partir daí, se isso é bem feito, muitas outras coisas vão acontecer. Você, por exemplo, tem interesse pela tua história, a história da tua mãe, a história das mulheres da tua vida, que são as partes lunares do mapa, né? A tua alimentação, e aí vai, mas começa com o processo de autoconhecimento via psicoterapia. Principalmente uma psicoterapia que não seja exatamente racional, que ela acolha emocionalmente, afetivamente, amorosamente, porque eu acho que já foi tempo daquelas terapias gélidas, frias, distantes. Né? Pois é. Tem mais alguma? A Paulina falou que temos a tendência em esquecer e responsabilizar muito a educação. Olha, se a gente responsabilizar muito a educação, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. A nossa educação hoje e ontem é uma educação de você aprender a ler e escrever. Não tem educação emocional, não tem educação espiritual, não tem educação psicológica, não tem educação ambiental. A gente tem uma dízima. A gente tem uma dízima de heróis e heroínas ao longo de séculos, né? Porque, na verdade, a educação, que é essa tal qual a gente conhece no mainstream, está a serviço de forças sombrias. De forças sombrias. Ah, mas isso é teoria da conspiração. Então tá, amanhã de manhã compra o jornal e veja as manchetes do jornal. Se quiser comprar o jornal de 100 anos atrás, também pode ser. Vocês vão ver, pelo tempo que a gente está no planeta, era para a gente estar tendo uma outra sociedade, uma outra civilização. A ficha não cai, a ficha não cai, a ficha não cai. E não é tão complicado assim. Não é tão complicado perceber o que a gente veio fazer aqui. Só para sintetizar uma coisa, você pega os avatares, todos esses avatares, eles falam botando a mão no coração. O que eles querem ensinar a gente? Olha, vai pela direita, vai pela esquerda, vai pelo centro, vai por cima, vai por baixo, mas todos vão na direção do coração. É o amor. O final do filme é o amor, que é consciência. Mas não adianta, isso vira palavras bonitas. Então a nossa educação é sofrível, é absolutamente sofrível. Só que agora a gente está entrando numa era diferenciada. Eu estou muito otimista a médio prazo, por conta dessa conjunção de Júpiter, Saturno em Aquário, que aconteceu dia 21 de dezembro do ano passado, agora, de 2020. Começou um novo ciclo, um ciclo aéreo, um ciclo de energia aquariana dos próximos 20 anos e um ciclo de 200 anos de energia aérea. Aquário, Gêmeos, Libra, etc. E eu acho que algumas inteligências novas vão vivificar, algumas inteligências novas vão aparecer. E inteligências, eu estou apostando numa nova educação, até porque eu sou muito grato à internet. Eu acho que a internet, eu nunca fico focado nas fake news, eu nunca fico focado na porcaria que existe na internet. Para mim, a internet é maravilhosa, porque é o meu olhar, foi o que eu capturo. Tudo que eu capturo na internet é gigantescamente maravilhoso. A outra internet que existe, que as pessoas falam, isso nem chega até mim. Eu nem deixo chegar. Que nem TV, que nem jornal. Eu penso aquilo que me... Então, a internet está trazendo uma quantidade de acessos, informações e também uma qualidade que quem souber fazer a ordenha disso vai exigir dos nossos próximos professores um outro patamar. Nós vamos exigir dos nossos professores um outro patamar, porque dentro de casa, hoje eu posso estudar tudo que eu quiser dentro de casa, pagando zero ou pagando pouco. Quando eu entrar numa sala de aula para aprender com o professor, qual vai ser o diferencial que ele vai me dar? E não é só do ponto de vista cognitivo, é do ponto de vista emocional. Nós temos a obrigação de estarmos mais exigentes. Entendeu? Então, responsabilizar a educação é uma parte da história, assim, não é a única não, tá? Porque aí a gente parece que nós somos vítimas da educação. Embora sejamos também. Mas só que nós fizemos essa educação, nós somos coautores disso, entendeu? Outro dia eu fiz uma live e que eu construí uma metáfora que me chamou a atenção. Eu vou mudar um pouco a metáfora, que depois eu aperfeiçoei, que é o seguinte. As pessoas fazem o seguinte, você ensina o outro a ler e escrever, você ensina a ler e escrever,
mas você não oferece os livros. Quando dá 4 anos, ela desapreende. Aí você vem um novo governo, você ensina a pessoa a ler e escrever. Porque o voto precisa, né? O voto você precisa ter algum discernimento para votar. Depois dos 4 anos, você não tem o livro que você precisa para... Então é como se a gente sempre estivesse começando, sempre estivesse voltando. Agora o Brasil, a gente está vivendo uma coisa semelhante, a gente deu vários passos para trás. Né? Essa é a história do Brasil. Né? Aí a gente avança para dar vários passos para trás. Né? Na melhor das hipóteses, dirá o outro, não, dá um passo para trás para poder dar um salto. Mas a gente não tem nenhuma garantia disso. Eu, como astrólogo, sei que é isso que vai acontecer. Porque é muito difícil o Brasil sucumbir. Não é impossível, mas é muito difícil. Quem fala aqui é um astrólogo que estuda a alma humana e estuda, inclusive, o mapa do Brasil. Para destruir o Brasil, complicado. Complicado. Aparentemente é fácil, mas não é assim, não. Bem, temos mais alguma coisa, não? Sérgio, deixa seu contato, porque já teve aqui... A Jaqueline pediu para deixar o seu contato. Ela está pedindo o seu contato para fazer o mapa. Quem quiser fazer o mapa kármico, dármico, que seja, manda uma mensagem no WhatsApp. É o DDD 21 98876 9685. 98876 9685. Mas quem quiser fazer parte de um trabalho gratuito que a gente faz na Terra de Rudá, o Tornar-se Presente, que é um trabalho muito profundo, pede para a Rosa adicionar no DDD do WhatsApp, DDD 21 98505 8500. Esse é um lugar onde a gente gratuitamente no WhatsApp coloca conteúdos psicoespirituais diariamente, gratuitamente. Gabi, brigadíssimo por mais uma vez você me receber na sua casa. Tá? E obrigado a todos que estiveram até essa hora aqui, ouvindo coisas um pouco pesadas. Né? Mas que podem ser potencializadas também, né, Sérgio? Pelo menos todas. Pelo menos todas. Gratidão a todos. Tá? Muito, muito obrigada por todos que estão aqui. E para quem pediu o grupo de estudo, Sérgio está aí, gente, ó, na internet, dando live. Tem o grupo dele no WhatsApp, que é maravilhoso, tá? Se alguém não pegou o telefone, também pode me enviar a mensagem aí que eu passo, tá bom? Beijo, beijo. Obrigado, gente. Obrigado, Beijo Gabi. seu e do Rafa. Gratidão. Beijo pro Rafa.